Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma aula da nossa EBD. Hoje, dia 13 de dezembro de 2020, nós iremos estudar a nossa lição 10, cujo título é A Última Defesa de Jó. Louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de poder estudar a Sua Palavra, que tanto tem nos edificado, nos ajudando a viver esses tempos difíceis. Vamos orar, dando início à nossa aula de hoje. Senhor é Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos pelas nossas vidas, meu Deus, por esse dia que o Senhor tem nos dado, pelas obras das tuas mãos, Senhor, a tua criação. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre nossas vidas, o teu amor e a tua misericórdia, meu Deus. Pai, queremos colocar diante de ti a nossa aula de hoje, Pai, te pedindo a tua presença em nossos lares, em nossas casas, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, dirigindo, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, receber de ti os ensinamentos preciosos que a tua palavra tem para nós. Nos ajuda, Senhor, em tudo, fica conosco nesta manhã, essa nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Nesse momento, vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã, hino 52. Vamos louvar todos juntos. Graças a Deus, meus irmãos, quando temos Jesus, podemos verdadeiramente dizer que tudo está bem. Vamos fazer a leitura bíblica de hoje.
Hoje vamos ler pequenos trechos dos capítulos 29, 30 e 31 de Jó. Capítulo 29 de Jó, do 1 ao 5, capítulo 30 também, dos versos 1 ao 5, e o capítulo 31, dos versos 1 ao 6. Acompanhe conosco. Jó continuou a falar. Tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Ele iluminava o caminho à minha frente, e eu andava em segurança em meio à escuridão. Na flor de minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar. O Todo-Poderoso ainda estava comigo, e eu tinha meus filhos ao redor. Jó 30. Agora, porém, os mais jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr com meus cães pastores. De que me serve a força deles? Seu vigor já desapareceu. Enfraquecidos pela pobreza e pela fome, roem a terra seca em regiões sombrias e desoladas. Colhem ervas silvestres entre os arbustos e comem as raízes das giessas. São expulsos aos gritos da companhia das pessoas como se fossem ladrões. Jó 31. Fiz uma aliança com meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem, pois o que Deus lá de cima escolheu para nós. Qual é a nossa herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Não é calamidade para os perversos e desgraça para os que praticam o mal? Afinal, ele não vê tudo o que faço e cada passo que dou? Se minha conduta foi falsa e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá minha integridade. Meu irmão, se você não teve oportunidade, vale a pena ler os capítulos 29, 30 e 31 em sua totalidade. No capítulo 29, Jó relembra como era a sua vida. No capítulo 30, ele fala do seu estado atual. E no 31, ele pela última vez defende a sua inocência. Então, se você não teve essa oportunidade, leia os capítulos 29, 30 e 31 de Jó. Certamente Deus falará ao seu coração. Nós vimos na lição passada que o longo debate entre Jó e os seus amigos terminou com uma bela reflexão de Jó acerca da sabedoria. Agora, a partir do capítulo 29, um novo ciclo dentro do livro de Jó se inicia. Um novo personagem aparecerá no capítulo 32, Eliú, cujas palavras serão tema da nossa EBD no próximo domingo. Mas antes de Eliú entrar em cena, Jó profere as suas últimas palavras, externando seus pensamentos acerca do seu passado, do seu presente e do seu futuro. O capítulo 31 encerra da seguinte forma: Assim terminaram as palavras de Jó. Em cada tópico da nossa lição de hoje, iremos mergulhar nas palavras de Jó em cada uma dessas perspectivas, passado, presente e futuro. No nosso primeiro tópico, vamos ver que Jó relembra seu passado de glória. Portanto, vamos nos ater ao capítulo 29 de Jó. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado, quando ele se sentia cuidado e protegido por Deus. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi o seu relacionamento com Deus, a comunhão que ele desfrutou com o Senhor. Relembramos nos versículos 2 e 4 de Jó 29. Tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. E no versículo 4. Na flor de minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar. No entanto, tudo isso agora fazia parte de um passado distante. O sentimento que Jó tinha agora é que ele havia sido abandonado por Deus, pelos amigos e pela sociedade. Muitas vezes as lutas, dificuldades, tristezas criam em nós essa sensação de mal-estar, uma desesperança, uma angústia que transcende toda a nossa mente e abate até mesmo o nosso corpo. Jó continua relembrando a grande prosperidade em que vivera outrora. De forma metafórica, ele fala que os seus pés eram lavados em leite e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. Jó era muito próspero.
e sua prosperidade advinha do seu relacionamento com Deus. Isso traz ainda mais questionamentos a Jó. Se sua vida sempre fora firmada na fidelidade e integridade, por que então seu estado atual era de miséria? Muitas vezes nos vemos apegados ao passado, lamentando os erros cometidos, ou, como Jó, com saudosismos por certas coisas. Precisamos estar atentos para que não vivamos presos ao passado. As vivências passadas nos dão experiências que, se bem aproveitadas, nos permitirão viver o presente de forma sábia. Os erros que cometemos servem para que possamos extrair lições e não venhamos a cometer os mesmos erros novamente. Quando erramos e nos arrependemos, mudando de direção, não devemos mais carregar culpa por esses erros. O apóstolo Paulo, antes de conhecer o Senhor, ter um encontro verdadeiro com Cristo, ele era perseguidor dos servos de Deus. Ele perseguia os cristãos. Mas olha o que ele fala em Filipenses 13 e 14. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo não podia mudar o seu passado de perseguidor do Evangelho de Cristo, assim como nós também não podemos voltar e mudar o nosso passado. Portanto, não adianta lamentarmos aquilo que fizemos ou até mesmo deixamos de fazer. No passado era assim, no passado eu fiz isso. Temos que desfrutar do tempo que Deus nos dá e fazer o nosso melhor hoje. O passado não volta e o futuro não está ao nosso alcance. O que podemos fazer é dar o nosso melhor hoje. Outro importante aspecto referente ao passado é vermos o quanto Deus tem nos abençoado, tem cuidado de nós e por isso externar a Ele toda a nossa gratidão. Temos muito o que agradecer ao nosso Deus. Jó prossegue relembrando suas atitudes para com os necessitados. Embora ele tivesse sido acusado por Elifaz de cometer injustiça social, em suas recordações, Jó mostra que nada daquilo era verdade. Pelo contrário, ele, na verdade, usava sua prosperidade para abençoar os mais necessitados. Leamos essas duas passagens, a acusação de Elifaz, em Jó 22, e as palavras de Jó, no capítulo 29. Por certo, você emprestou dinheiro a seu amigo e exigiu roupas dele como garantia. Sim, você o deixou sem ter o que vestir. Recusou-se a dar água ao sedento e comida ao faminto. Pensou que a terra pertencia aos poderosos e que somente os privilegiados tinham direito a ela. As palavras de Jó agora no capítulo 29, que mostram que a acusação de Elifaz não era verdadeira. Jó fala, pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu trazia alegria ao coração das viúvas. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego. Até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava. As atitudes de Jó, sua responsabilidade social, nos fazem pensar acerca da nossa responsabilidade como servos de Deus, mordomos do Senhor. Como cristãos, devemos amar o nosso próximo e ajudar os necessitados, cada um de acordo com as suas possibilidades, mas sim cuidando e amparando aquele que necessita. A palavra do Senhor nos ensina a dar. Leiamos Atos 20 e 35. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar que em receber. Jó também recorda que, por suas atitudes, ele era um homem admirado e respeitado na sociedade. Leamos os versículos 7 a 11 do capítulo 29.
Naquele tempo, eu ia até a porta da cidade e tomava meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam caminho ao me ver, e até os idosos se punham em pé. As autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Todos que me ouviam me elogiavam. Todos que me viam falavam bem de mim. Como um homem que tinha relacionamento com Deus, Jó era tido como referência e seus conselhos e orientações eram ouvidos com atenção, tanto pelos idosos como pelos jovens. Mas agora, na dificuldade, todos escarneciam dele. É no tempo de dificuldade que conhecemos nossos verdadeiros amigos, como ensinou o sábio Salomão em Provérbios 17 e também Provérbios 18. O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Provérbios 18. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. A sociedade, mais do que nunca, valoriza mais o ter que o ser. Por isso, como Igreja de Cristo, irmãos queridos, servos do Senhor, precisamos estar atentos, acolhendo entre nós as pessoas que precisam de comunhão e também de serviço. Indo para o nosso segundo tópico, vamos ver que Jó lamenta o seu estado atual. O capítulo 30 contrasta com o capítulo 29. No capítulo 29, vemos que Jó desfrutava do respeito e honra dos anciãos da cidade e das pessoas importantes. E nesse mesmo lugar, agora no capítulo 30, vemos que ele é desprezado pelas pessoas mais vis da sociedade. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objeto de grande estima. Por isso, quando gozava da sua prosperidade, Jó era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, ele relembra que, agora, porém, os mais jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr com meus cães pastores. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Como vimos no final do primeiro tópico, irmãos, nos momentos de dificuldades, é que podemos identificar aqueles que verdadeiramente são nossos amigos. Quando Jó tinha tudo, todos os respeitavam, mas quando ele caiu em miséria, passou a ser zombado. Outro ensinamento que podemos extrair das palavras de Jó é que o servo de Deus não deve se alegrar com a desgraça alheia, mesmo a dos seus inimigos. Provérbios 24, 17 e 18 nos diz: Não se alegre quando seu inimigo cair. Não exulte quando ele tropeçar, pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará sua ira. E em Lucas 6, 27 e 28, Jesus nos ensina: Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Isso é que o papel do cristão: amar e fazer o bem até mesmo aos seus inimigos. Jó estava em conflito com todos e até mesmo com Deus, que parecia o ter abandonado. O estado emocional do patriarca é de profunda tristeza, e isso produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza psicológica. Assim como o salmista no Salmo 42, Jó lamenta as suas dores. Diz assim o salmista: Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Jó também percebia nas suas vestes uma prova real do seu sofrimento, conforme Jó 30, 18. Pela grande violência do meu mal, está desfigurada a minha veste, mal que me cinge com a gola da minha túnica. Nesse sentido, o versículo 18 aparece a palavra desfigurada.
mas alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada, ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes, desfigurado suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento, conforme vemos no Jó 30:19. Deus, tu me lançaste na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Mas apesar disso tudo, Jó não desiste de buscar em Deus a ajuda que ele necessita. Seu clamor é destinado ao único que pode tirá-lo daquela situação. Embora Deus não estivesse falando com Jó, certamente ele estava ouvindo o seu clamor. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que ele havia sido abandonado por Deus. Todavia, esse sentimento também era um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não nos assola a alma? Cheguemo-nos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Vejamos as palavras de Jó no capítulo 30, versos 25 e 26. Acaso eu não chorava pelos aflitos? Não me angustiava pelos pobres? Esperava o bem, mas em lugar veio o mal. Aguardava a luz, mas em seu lugar veio a escuridão. Nos momentos de dor e aflição, precisamos de Deus, mas também precisamos do apoio daqueles que estão ao nosso redor. Que cada um de nós, irmãos, possa ser instrumento nas mãos de Deus para ajudar ao irmão que está necessitado, suportando uns aos outros. O apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 4, versos 1 a 3, nos disse: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É importante que apoiemos uns aos outros, suportemos uns aos outros, nos esforcemos para que haja unidade no corpo de Cristo, que o irmão não fique sofrendo sozinho, pois, conforme as sábias palavras de Salomão em Eclesiastes 4:12, sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Portanto, é importante que estejamos unidos, ajudando uns aos outros nos momentos de dificuldade. E sejamos nós instrumentos do Senhor para ajudar aquele que necessita. Hoje o irmão precisa de ajuda, amanhã pode ser eu, pode ser você, e juntos nós somos mais fortes, anelados e unidos pelo amor do nosso Senhor que nos resgatou. No nosso terceiro e último tópico, vamos ver o futuro em aberto de Jó. A última defesa de Jó estava chegando ao final e o seu futuro continuava em aberto e incerto. Apesar da incerteza sobre o seu futuro, sobre o que lhe aconteceria, Jó continuava determinado na defesa de sua inocência e não se conforma com a acusação de que estava escondendo algum pecado, como seus amigos disseram. Em sua defesa, ele fala sobre o seu comportamento ético-sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino no Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos.
Jesus ensinando em Mateus 5, 27 a 30, nos disse: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Então Jesus usa palavras fortes, usando uma linguagem figurada, que se algo nos leva a pecar, deve ser arrancado de nós. Devemos ter uma postura firme sobre aquilo que sabemos que temos fraquezas. Assim como nós vivemos numa sociedade onde incentiva-se uma sexualidade totalmente fora dos padrões da palavra do Senhor, a igreja em Corinto também vivia em um contexto de grande imoralidade sexual. Diante disso, a Bíblia nos ensina a fugir. Não vale a pena arriscar ou brincar com fogo. Satanás só quer uma brecha para nos destruir. Portanto, sejamos sábios e prudentes, afastando-nos do perigo de pecar contra o nosso Deus e contra o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Leamos 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Em Provérbios, temos também preciosos ensinamentos acerca de não brincar com aquilo que tem perigo, que pode nos trazer danos. Provérbios 22, 3. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. E Provérbios 14, 16. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Portanto, meus irmãos, acerca dos pecados sexuais, fujamos dele, não deixemos nenhuma brecha para Satanás agir, não sejamos tolos de brincar com o perigo. Jó também faz uma defesa da sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou a sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e lhe apresentarem suas queixas. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como um tribuno dos desvalidos. Lembremo-nos da verdadeira religião, como bem Tiago ensinou. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1, 27. Esse é um dos fundamentos da nossa ética social, da ética cristã. A fé genuína nos impulsiona a agir, a amar, a cuidar. Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, nos fala: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. E Tiago 2, 26 fala: assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Portanto, meus irmãos, as obras não nos salvam, as obras são reflexo da nossa salvação. Uma vez que fomos alcançados, resgatados pelo Senhor, por esse amor tão maravilhoso, as nossas atitudes refletem que fomos alcançados por Cristo. Como discípulos de Jesus, precisamos colocar em atitudes aquilo que temos dentro de nós. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós não nos podemos conformar com a situação difícil dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Precisamos tomar atitudes e fazer a nossa parte como indivíduo e como igreja de Cristo. Por fim, Jó se dirige a Deus na forma exclamativa: ah, quem me dera um que me ouvisse,
no versículo 35. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre sua situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Ele confia de que será inocentado, pois sabe que não desobedeceu aos princípios do Senhor. Um dia, todos nós nos apresentaremos diante de Deus para sermos julgados. E como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Nenhum de nós poderia ser inocentado por méritos próprios. Nem mesmo Jó. É pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que somos justificados. A palavra do Senhor nos deixa isso claro. Leamos Romanos 8, 31 a 33. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. E Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Glórias ao nosso Deus. Com isso, meus irmãos, chegamos ao final da nossa lição. Hoje vimos que Jó fez uma retrospectiva da sua vida. Ele pôde ver o quanto foi abençoado, embora o momento presente contrariasse todo o seu passado. Infelizmente, o presente de Jó teve mais força para embaçar o seu passado. Ele não conseguia recuperar a esperança. É importante fazermos esse exercício retrospectivo, olhando para o passado, extraindo lições dele, mas sem perder a esperança. O que Deus fez em nosso passado deve nos trazer a esperança para o presente e para o futuro. Tudo isso só é possível quando estamos em Cristo. Do ponto de vista humano, é impossível recuperarmos a esperança diante da tragédia. Todavia, na força do Espírito Santo, nós podemos sim recuperá-la. Eu termino com as palavras do profeta Jeremias em Lamentações 3, 21 a 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Graças a Deus, meus irmãos, louvamos ao nosso Deus pela aula de hoje, que nós venhamos sempre manter a nossa esperança alicerçada no Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos momentos de dificuldade nós possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Lembrando que o Senhor já nos abençoou, que Ele continuará nos abençoando, sustentando a nossa vida, nos ajudando a passar pelas dificuldades e que nele nós somos mais do que vencedores. Vamos louvar ao nosso Deus agradecendo por esta aula de hoje. Deus eterno, Pai querido, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esses preciosos ensinamentos que mais uma vez o Senhor tem nos permitido ter através da vida do teu servo Jó, Senhor, registrada no livro de Jó. Nesse trimestre tivemos a oportunidade, temos tido a oportunidade, Senhor, de estudar esse livro tão precioso, Pai. Obrigado pelos teus ensinamentos, Senhor, em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a aplicá-los. Que nós não venhamos apenas a conhecer a tua palavra, Senhor, mas a viver a tua palavra. Nos momentos de dor, Pai, nos conforta, nos auxilia, nos ajuda, Senhor, a ser o amparo do nosso irmão quando ele está necessitado também. E que juntos, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, Pai, nós possamos caminhar unidos, vencendo as dificuldades juntos e se alegrando com os nossos irmãos em suas vitórias, Pai. Toma, Senhor, a IBD da tua igreja em tuas mãos, cada irmão que tem participado, assistido da sua casa. Abençoa, Senhor, sua casa, o seu lar. E que logo mais à noite, Senhor, também tenhamos um culto abençoado pela tua presença de forma especial, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Oramos a Ti e te agradecemos, Pai, no nome maravilhoso de Jesus. Amém.
Amém, meu querido irmão. Deus te abençoe. Um grande abraço meu e da Débora.